Boa tarde a todos, o meu nome é André Luiz e hoje meu grupo irá falar sobre as funcionalidades e características da placa-mãe. Além de mim, o grupo é composto também pelo Alan Júlio, João do Vale, Luiz Felipe, Paulo Eduardo e Ramon Rocha. Olá, meu nome é João do Vale, eu sou um homem branco de cabelos pretos, eu uso um óculos com hastes pretas, estou vestindo uma camisa preta manga longa e possuo brinco nas duas orelhas. Bom, boa tarde, meu nome é João do Vale, eu vou falar um pouco sobre a função da placa-mãe. A placa-mãe ela é o componente central em qualquer computador. Ela é responsável por conectar e integrar todos os outros componentes essenciais. A gente pode pensar nela como o coração do sistema, onde tudo se encontra e interage. Ela fornece as conexões necessárias para que o processador, a memória RAM, os dispositivos de armazenamento, como SSDs e HDDs, e as placas de expansão, como a placa de vídeo, possam se comunicar de forma eficiente. Além disso, a placa-mãe distribui energia para esses componentes e abriga o chipset, que gerencia o fluxo de dados entre eles. Sem uma placa-mãe, seria impossível fazer com que todas as partes do computador funcionassem juntas. Além disso, a placa-mãe distribui energia para esses componentes e abriga o chipset, que gerencia o fluxo de dados entre eles. Sem uma placa-mãe, seria impossível fazer com que todas as partes do computador funcionassem juntas. Essa integração é o que permite que o computador execute tarefas de maneira fluida e coordenada. Compreender a função da placa-mãe é essencial para entender como o computador opera como um todo. E a partir daqui, veremos como cada componente conectado a ela desempenha seu papel específico no sistema. Boa noite, meu nome é André, eu tenho cabelo cortado, estou atualmente com bigode e cavanhaque, no vídeo eu estou utilizando uma camiseta azul e eu tenho uma estatura média. Meu nome é André e agora eu vou falar sobre os principais componentes da placa-mãe. Para começar, temos o processador. Ele é responsável por processar os dados e transformar em informação, direcionando assim o que cada outro componente deve fazer. Ou seja, ele atua como o cérebro do computador. Também tem a memória RAM, e ela é basicamente a memória volátil do computador, uma memória temporária. Já a BIOS ela é um pequeno chip que contém o firmware do sistema, responsável por inicializar o hardware do computador, carregar o sistema operacional e informações como de data e hora, por exemplo. O último dessa apresentação é o chipset. Ele é dividido em duas partes, o norte e sul. O norte é chamado também de North Bridge e é responsável pelo trabalho pesado do computador, ou seja, a comunicação com a memória, com a placa de vídeo, com a memória RAM, processador. A Soft Bridge, por outro lado, controla os trabalhos mais leves, como os dos periféricos do PC. A placa-mãe também possui conectores, como por exemplo o de entrada e saída de áudio, saída de vídeo, porta Ethernet e as entradas USBs. Agora eu vou falar sobre a compatibilidade da placa-mãe. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou um homem negro, uso óculos preto, estou com um corta-vento preto e eu tenho cabelo cacheado curto. A compatibilidade da placa-mãe é um dos aspectos mais críticos ao montar ou atualizar um computador. Ela atua como o cérebro do sistema, conectando todos os componentes principais, como o processador, a CPU, a memória, no caso a memória RAM, e o dispositivo de armazenamento. A primeira coisa a considerar é o socket da CPU, que deve ser compatível com o modelo específico do processador que você deseja usar. Existem diferentes sockets para diferentes gerações de processadores, como o LGA para Intel e o AM4 para AMD. Isso é essencial porque se você escolher um processador com o socket errado, a sua placa-mãe não vai suportar o seu processador e por isso ela não vai funcionar. Além disso, o tipo e a velocidade da memória RAM que a placa suporta também são fundamentais. Algumas placas suportam apenas DDR4, enquanto outras podem suportar DDR5. A quantidade de slots de RAM também determina quanto você pode expandir a memória no futuro, como 8 GB, 16, 32 e 64. Outro ponto importante é a compatibilidade com dispositivos de armazenamento. As placas mais modernas oferecem suporte para SSDs NVMe,
que são muito mais rápidos que os tradicionais discos rígidos ou SSD SATA. Também é essencial verificar as portas de expansão, como o PCIe, que determinam quais e quantas placas gráficas, placas de som ou outros periféricos você pode instalar. Por fim, emoção. Continua, Lucas, só vai cortar depois. Por fim, a compatibilidade com as conexões de entrada e saída, como USB, áudio e rede, deve ser considerada para garantir que a placa-mãe atenda a todas as suas necessidades. Em resumo, ao escolher uma placa-mãe, é vital verificar se ela é compatível com os componentes que você pretende usar, garantindo assim a melhor performance e longevidade do seu sistema. Meu nome é Paulo, eu sou um homem branco de cabelo cacheado, eu tenho uma estatura média e eu estou utilizando uma camiseta preta. Eu sou o Paulo e eu vou falar um pouco sobre os diferentes tipos e formatos de placa-mãe. Cada um deles possui diferentes dimensões físicas, layouts e capacidade de expansão. No slide podemos ver alguns dos principais fatores de forma. O primeiro deles é o ATX, conhecido como Advanced Technology Extended. É o formato mais comum para desktops. Oferece uma ampla gama de slots de expansão, como PCIs, e portas, o que torna ideal para PCs de uso pessoal geral, como gamers, workstations, ou para entusiastas que precisam de várias placas de expansão. Suas principais características são os vários slots de PCI para placas de vídeo, som, rede, etc., e o maior espaço para módulos de memória RAM. O segundo deles é o Micro ITX. É uma versão menor do ATX. É uma escolha popular para sistemas que precisam de uma boa capacidade de recursos, mas com tamanho mais compacto, utilizado em desktops de uso geral e sistemas de baixo custo. Sua principal característica é o menor número de slots PCIs e menos opções de expansão do que o ATX. É popular entre entusiastas que querem construir PCs pequenos e portáteis. Suas principais características são que normalmente ele possui apenas um slot PCI e o seu menor número de portas e conectores em comparação com os outros modelos. O quarto modelo, ele é o Extended ATX, também conhecido como eATX. Ele é utilizado principalmente em estações de trabalho e servidores que necessitam de mais recursos, como suporte a mais módulos de memória, RAM e múltiplos GPUs. Ideal para aplicações que exigem alto desempenho, como edição de vídeo e design gráfico. Ele é característico por ter mais slots de expansão que o ATX tradicional, por ter um suporte de maior número de dispositivos de armazenamento e RAM. Normalmente requer gabinetes maiores. Outro modelo é o Mini STX, projetado para sistemas ultra compactos, comumente usado em PCs de baixo custo e baixa potência, como sistemas embarcados, em clients e PCs de escritório simples. Ele não possui slots PCI. Toda a expansão é feita através de portas externas ou slots M2. Ele possui um suporte básico para RAM e armazenamento. O sexto modelo é o Nano ITX, usado em dispositivos embutidos, sistemas de automação, step-top boxes e outros eletrônicos onde o espaço é extremamente limitado. Sua característica é a expansão limitada, geralmente sem slots PCI, e é projetado para eficiência energética e tamanho reduzido. O último deles é o Pico ITX, usado em sistemas extremamente pequenos, como dispositivos embarcados, automação industrial e aplicações móveis. Sua característica é a expansão praticamente inexistente, com portas e conectores mínimos. Ele é focado na eficiência energética e no formato ultra compacto. Boa noite, meu nome é Juan. Eu sou um homem branco com cabelos cacheados escuros e eu estou vestindo um casaco na cor preta. Boa noite, meu nome é Juan e eu vou falar um pouco sobre a importância da placa-mãe. Basicamente, a placa-mãe é o alicerce sobre o qual todo o sistema do computador é construído, pois serve como a principal plataforma de conexão para todos os outros componentes. A placa-mãe conecta a CPU, memória RAM, discos rígidos, placas de vídeo e outros periféricos, permitindo que eles se comuniquem entre si. Ela distribui energia elétrica para os diversos componentes do sistema, garantindo que cada parte receba a energia necessária para funcionar. Muitas placas-mãe vêm com controladores integrados para dispositivos de armazenamento, USB, áudio e rede, eliminando a necessidade de placas adicionais. As placas-mães possuem slots de expansão que permitem a adição de novas placas de vídeo, placas de som e outros dispositivos, oferecendo flexibilidade para upgrades futuros. A placa-mãe também contém um firmware que gerencia o hardware do computador e configurações iniciais de inicialização.
A qualidade da placa-mãe também pode influenciar diretamente a estabilidade e desempenho geral do sistema, especialmente em tarefas que exigem alto desempenho. Então, basicamente, a placa-mãe é crucial para o funcionamento adequado de um computador, conectando e integrando todos os seus componentes. Olá, eu me chamo Ramon Rocha, eu tenho 19 anos, sou um homem branco, de sobrancelhas grossas, de cabelo escuro, tenho um bigode falhado e tô vestindo uma camisa rosa salmão. Sou de estatura média. Bem, eu vou estar falando para vocês de onde a gente extraiu as informações para poder estar dando procedimento à nossa pesquisa. Bem, a gente utilizou do blog TechTudo, onde a gente viu uma matéria que tinha como nome o que é uma placa-mãe, e além disso também a gente utilizou o blog Meu Positivo, onde a gente extraiu mais informações, mas agora de uma maneira mais detalhada, porque o nome do blog é o que é e como funciona uma placa-mãe. E além de tudo isso, para a gente poder estar apresentando hoje, também foi utilizado uma manual do participante. Muito obrigado.